Olá, muito bom dia para quem está assistindo a aula de manhã, né? Para quem está assistindo a aula à tarde, boa tarde, né? Mas sempre aconselho a assistir a videoaula de manhã, viu? Que a mente está limpinha, vazia, tá certo? Então vamos lá? Hoje nós temos duas aulas, né? Matemática e ciências. Aí agora nossa aula será a de ciências, tudo bem? Muito bem. Então vamos pegar o nosso livro de ciências. Livro de ciências na mão, página 36. Página 36. O assunto de hoje é as misturas. Eu vou passar o slide apenas com as ilustrações e o assunto, a leitura será aqui. Você vai acompanhar comigo a leitura. Enquanto isso, ao mesmo tempo, vai olhando os slides, porque a ilustração é de acordo com o assunto que a gente está falando aqui, tá bom? Então, deixa eu preparar aqui o nosso slide. Muito bem, aumentar ele aqui. Pronto, as misturas, né? Então, vamos lá, vamos começar. A água é uma combinação de gases e, quando ela está pura, apresenta um aspecto transparente, sem cheiro e sem sabor. Se algum outro elemento for adicionado à água, ela deixará de ser pura. Então, para a água ser considerada pura, ela tem que ser incolor, ela não tem que ter cor. Você olha para a água, ela está ali transparente. Ela tem que ser inodor, ela não tem que ter cheiro de nada. A água não tem que ter cheiro de nada. Aí a gente tira, tia, na praia a água tem cheiro de sal. Então ela não é pura, ela é uma água com sal, né? Então a água pura, ela não tem cheiro, ela não tem cor, né? E ela não tem gosto, né? Ela não tem gosto. Você tomar a água, ela não tem que ter gosto de nada. Se ela tiver gosto de alguma coisa, ela não tá pura. Ai, tia, eu provei uma vez uma água, tinha um gosto assim, salobo, um gosto assim de. Então, ela não estava pura. Ela tinha alguma mistura dentro dela, certo? Que a água mesmo pura, ela não tem nem gosto, nem sabor e nem cor, tá certo? No ambiente, é muito difícil encontrar água pura, em razão da facilidade com que as outras substâncias se misturam a ela. Mesmo a água da chuva, por exemplo, ao cair, traz impurezas do ar nela dissolvidos. Então, dificilmente a gente encontrar uma água que seja pura, pura, pura. A água da torneira não está pura, né? Porque ela é adicionada de sais, tratamento, porque ela é tirada dos rios. Lá no rio ela não está pura. Então, ela passa por um tratamento para tentar tirar as impurezas dela, mas ela não está pura. Mesmo a água da chuva que cai do céu, ela não está pura. Por quê? Quando ela vem caindo, ela passa pelas impurezas. E ela traz com ela. A água é uma coisa que é muito fácil de se misturar. Então, com tudo que ela entra em contato, ó, ela se mistura, né? Uma das propriedades da água é a capacidade de dissolver outras substâncias. Por isso, é também chamada de solvente universal. Então, a água ela é chamada de solvente universal por quê? Porque ela tem essa capacidade de se misturar a tudo que ela encosta. Ela cai do céu, ela passou pelas impurezas, ó. Ela tá, a água do rio, você entrou com o seu corpo, a sujeira do seu corpo, ó, se agarra na água. Então, ela é considerada, ela é chamada de solvente natural por isso, pela capacidade que ela tem de dissolver outras substâncias. O que acontece, na verdade, por exemplo, quando você coloca açúcar em um copo de água e mexe, o açúcar desaparece, não é verdade? Se você coloca, tá aí o exemplo na tela de vocês, no slide. Se você coloca açúcar na água e mexe,
né? Ou mesmo que não mexa. Colocou açúcar, quando a cair, em alguns instantes, aquela água, você olhar para aquela água, você não sabe que aquela água tem açúcar. Você viu em cima da mesa, você pode ir lá beber pensando que é uma água que está água pura, e não é. Ela tem açúcar dentro. Você só vai perceber quando você provar, que ela não mudou nem de cor, mas ela mudou de gosto, né? O que acontece, na verdade? O açúcar é dissolvido pela água. Isso acontece a muitas outras substâncias, muitas mesmo. Então, nós temos aí no livro de vocês, na página 36, né, um copo, aí tem soluto. Soluto é o quê? É uma substância que pode ser dissolvida em um solvente, por exemplo, o açúcar. Então, o açúcar é considerado um soluto, porque ele se dissolve na água. E o solvente é a água. Então, o soluto é o açúcar, a água é o solvente. Quando mistura, vira solução. Solução, o que que é? É uma mistura homogênea de substâncias que pode ter componentes sólidos, líquidos ou gasosos. Por exemplo, água e açúcar, que é líquido e sólido, água e álcool, líquido e líquido. Então, cada um desses aqui, ó, que está na tela de vocês, ó, é chamado de tem um nome. Por exemplo, esse açúcar que está caindo aqui, ó, é chamado de soluto, que é a substância que pode se dissolver, então é chamada de soluto. Essa daqui, que é a água, ela é chamada de solvente, que é ela que vai dissolver o açúcar. Então, ela é chamada de solvente. Quando os dois estão juntos aqui, ó, quando ele parar de jogar esse açúcar aqui, que parar, pronto. Joguei o açúcar, parei minha mão. O que que esse copo vai se transformar? O que que essa água desse copo vai se transformar? Numa solução. Por quê? Porque você olha para ela e não distingue o que que é água, o que que é açúcar. Você vê, você não percebe que os dois são misturados. É a mesma coisa com água e álcool. A água e o álcool, quando eles colocaram no mesmo copo, se você olhar, você não sabe qual é qual. Que tem dois ali dentro. Você não sabe. Porque os dois se misturaram completamente. Se você olhar e beber, você só vai perceber quando você beber. Ele ali olhando para ele, você não sabe. Isso é chamado de solução, certo? Então, pode ter a solução do líquido com o sólido, que o açúcar está sólido. A água está líquida. E também pode ser líquido com líquido. Por exemplo, o álcool, ele é líquido e se mistura com água, que também é líquido. Vira uma solução. Vocês entenderam o que que é solução? Solução é quando está ali junto, misturadinho ali. Pode não estar vendo, mas eles estão ali juntos e misturados. Agora, o que é a mistura? O que é a mistura? É um fenômeno físico que consiste em reunir duas ou mais substâncias sem alterar as características e as propriedades das substâncias envolvidas, né? Por exemplo, água mais açúcar é uma mistura. Água mais sal é uma mistura. Agora, quando juntamos duas ou mais substâncias e suas características e propriedades são alteradas, estamos diante de uma combinação de um fenômeno químico. Por exemplo, enxofre mais ferro, aí se torna um sulfato ferroso, aí vira uma combinação, não é mistura, tá certo? Mistura é quando não se altera. Água e sal, água e açúcar não se altera. Mas enxofre mais ferro, quando misturado, ele pode ser chamado de uma combinação, não uma mistura. O que podemos concluir disso tudo é que se juntarmos duas ou mais substâncias e ocorrer uma reação química, forma uma nova substância. Aí é chamada de combinação, tá? Seus elementos não poderão mais ser separados por nenhum processo físico. Estaremos diante de uma combinação. Então, tia, mas a água e o açúcar, a água e o sal também não pode ser tirado um do outro. Pode, gente. Tem tratamento. Tanto é que existe um tratamento. A água, quando está poluída, aí a gente tira a água lá, passa por um tratamento, aquela água fica limpa.
É porque faz a separação da água com a poluição. Mesma coisa, dá para separar a água do açúcar, a água de sal, tá certo? Agora, quando é o enxofre e o ferro, não consegue separar mais. Depois que juntou, aconteceu outra substância, que é chamada, isso é chamado de combinação. Por que é chamado de combinação? Tanto porque é um processo químico, como porque não pode mais separar nunca mais. Não existe um processo para desfazer aquilo, tá? Então é chamado de combinação. Mas vamos falar de mistura, né? Quais são os tipos de mistura? Quando você olha um copo com água e sal ou açúcar, né? Não consegue perceber no mesmo instante se a água é doce ou salgada. Se há uma ou duas substâncias. Por exemplo, se eu pegar esse copo e colocar água, sal e açúcar e deixar em cima da mesa, você consegue distinguir que ali tem 3 substâncias? Não. Você só vê a água. Agora, se você olhar, preste atenção. Olha aí para essa imagem. Se você olhar um copo com água e óleo, imediatamente você vai perceber que tem 2 substâncias aí. Olha para ele. A água e o óleo. Dá para você perceber que tem 2 substâncias aí. Ah, e aí? Os 2 são considerados misturas? São considerados misturas. Os 2 são considerados misturas. Só que esse aqui, ó. Opa, aqui. Esse aqui é uma mistura homogênea. E esse aqui é uma mistura heterogênea. Então, o que é mistura homogênea? Hein? Mistura homogênea é que apresenta um único aspecto. Estou olhando aqui, não dá para me distinguir o que tem aí dentro. Para mim é tudo água. Ah, e de repente tem água com açúcar. De repente tem água com sal. E de repente tem água com açúcar e sal. São 3. Eu olhei, eu não consigo identificar. Então, essa mistura é chamada de mistura homogênica. Tia, posso esquecer essa palavrinha? Não. De jeito nenhum. Posso esquecer disso? Nunca. Mistura homogênea. Como que é? A mistura que eu olho para ela, eu não consigo identificar que tem 1, 2, 3 substâncias ali dentro. Não consigo identificar. Olhando, não. Agora, se eu olhei aqui para essa, eu consigo identificar. Ela é homogênea? Não. Ela é heterogênea. Eu olho para ela e sei que ali dentro daquele copo não tem só água. Alguma coisa colocaram nesse copo. O que foi? Óleo. Eu vou beber aquilo? De jeito nenhum, que eu estou vendo, está misturado. Agora, a mistura homogênea, com certeza, se eu beber, eu não vou, só vou perceber quando eu beber, né? Que eu olhando para ela, eu não vou saber. Deixaram água com açúcar em cima da mesa ou água com sal, eu vou beber, não vou nem ver, né? Acompanhando aqui no livro. As misturas que apresentam um único aspecto, quando não podemos perceber a presença de 2 ou mais substâncias, são as homogêneas. Aquelas que apresentam mais de uma fase percebida quando olhamos são as misturas heterogêneas. E aqui no livro tem 2 ilustrações. O suco, essa laranja, dá para ver que dentro dessa água foi colocada alguma coisa. O que é? O suco da laranja, né? E o do óleo, ó, tá vendo no livro de vocês? A água com óleo. Dá para perceber olhando que ali foi colocada alguma coisa, né? No caso, o óleo. Aí vamos lá para a página 38. Vamos falar um pouquinho sobre o sal. A água do mar é uma mistura homogênea. Isso mesmo. São das salinas que se retira o sal. Dessa forma. A água do mar é bombeada para os reservatórios, para que evapore pela ação do calor do sol. Então, essa água aí, ela é colocada dentro de um reservatório.
O sol vai bater, vai aquecer aquela água e, como a tia falou lá naquela explicação de evaporação, lembra? Falei solidificação, evaporação. Então, ela está aqui, um ambiente fechado, né? O reservatório está aqui. A água foi colocada aqui, a água com sal. O sol vai aquecer aquela água. O que vai acontecer com aquela água, gente? Ela vai, ó, evaporar. Evaporou a água, ficou somente o sal. O sal não evapora com calor. O que evapora com calor é a água. Lembra que tem o estado sólido, líquido e gasoso? A água, ela vai se passar do estado líquido para o gasoso. O sal não. O sal vai ficar aqui no finalzinho desse... Vamos dizer que fosse o copo. Ó, o meu copo. Então, vai ficar somente o sal. Quando o sol evaporar a água, vai ficar somente o sal, né? Ao evaporar a água, é possível retirar o sal que fica depositado no fundo do reservatório. Olha aqui, ó. Esse sal é recolhido e é processado para que possa ir para o comércio e assim ser consumido. Olha aí a ilustração do livro de vocês, aí na página 38, ó. Tá vendo? Então, aí ficou somente o sal. Ele ainda vai passar por um processo para a gente poder utilizar ele. Ele vai passar por um tratamento, depois ele vai ser embalado, quilo por quilo, depois ele vai ser colocado naquele caminhão cheio de sal. Aquele caminhão vai sair daquela empresa ali e vai distribuindo nos comércios, nos pontos e tal. Aí vai distribuir no comércio tal. Aí você vai lá com a sua mamãe, no dia da compra, pega 1 quilo de sal. Aí você nem sabia que aquele sal tinha vindo lá, né, da água do mar, né? Você sabia que tinha acontecido tudo isso para chegar naquele quilinho de sal que a mamãe compra? Hein? Não sabia, né? Pois é. Olha onde é que vai. A água do mar vai para o reservatório, acontece a evaporação por causa do sol, resta somente o sal. O sal é tratado, é embalado, é colocado no caminhão, é transportado, distribuído para os mercados. A mamãe vai lá e compra, leva para sua casa e é aquilo ali que tempera a nossa alimentação, né? O sal de cozinha também é conhecido como cloreto de sódio. Sal de cozinha também é conhecido como cloreto de sódio. Entre outras funções, é usado para dar mais sabor aos alimentos. Na nossa alimentação, o sal enriquece nosso organismo com iodo, que é adicionado em seu processamento. O iodo é colocado no sal na hora que está fazendo o processo, na hora que está... Eu lembro que eu falei que dali ele vai passar por um processo, não é? Pois é adicionado nele o iodo. No seu processamento, prevenindo doenças como o bócio. Deve ser consumido com bastante cuidado, evitando excessos, pois está associado a problemas de hipertensão e circulação. O sal, gente, quando ele está sendo processado, passando pelo tratamento, ele é adicionado iodo. O iodo, ele faz bem para a saúde, ele previne o bócio, né, que é uma doença. Mas também, se eu usar sal demais na minha comida, eu posso ter problema de hipertensão e circulação. Hipertensão é quando eu tenho a pressão alta. Aí eu fico com a pressão muito alta e aí acontece infarto. É por isso que quem tem problema de coração não pode comer muito sal, porque ele é ruim para quem tem a pressão alta. Ele pode fazer com que a pessoa infarte. Então, não é bom comer sal em excesso. E também é ruim para a circulação do sangue. Ele acaba atrapalhando o sangue circular no nosso corpo normalmente, corretamente, como deve ser. Tá certo? Então, sal é bom para a saúde? Pouquinho. Em excesso é ruim. Aliás, tudo que é demais, tudo que é em excesso é ruim para a gente, tá certo? Tudo. Tá bom? Bom, nossa videoaula de hoje foi das páginas 36 a 38, e nós temos atividades na página 39 e 40. Espero que vocês tenham entendido tudo sobre a aula de hoje. Eu acho que ela tá fácil. Ciências é uma aula, né? Facinho, bem facinho de se entender. Espero que vocês tenham gostado, né?
Fiquem todos com Deus. Hoje, né? Quinta-feira, amanhã é feriado, hein? Vai, né? Vamos fazer logo as atividades hoje para amanhã não ter preguiça, né? Dia de feriado vem parente, ou a gente vai dar uma passeadinha na casa da vovó, não sei o que vocês fazem, mas é o dia que dá preguiça, né? De fazer tarefa. Então vamos fazer hoje, tá bom? Combinado? Então, grande beijo em todos e até a nossa próxima aula de ciências, se Deus quiser. Tchau.